Amém, graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos celebrando aqui na igreja o Dia de Ação de Graças, que é celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. A data remonta à gratidão e tem tudo a ver com a nossa origem protestante. A história deste dia se remonta ao ano de 1620, quando chegou lá nos Estados Unidos, América do Norte, o navio Mayflower, foi demais a tradução, e eles chegaram durante o inverno, passaram momentos muito difíceis. E no ano seguinte, 1621, tiveram, após uma colheita farta, fizeram uma grande festa de celebração, convidaram os índios para estarem com eles, e historicamente esse é considerado o primeiro dia de ação de graças. É comemorado por esses colonos puritanos, conhecidos também como peregrinos. Por isso nós estamos aqui hoje. Eu escolhi para a meditação nessa noite um salmo. Eu vou recitá-lo e depois vou pedir para que os irmãos abram aí as suas Bíblias para acompanharmos a leitura, a exposição versículo a versículo. O rei Davi, após ser convencido pelo seu pecado, ele disse assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não adora. Com efeito, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, como cabrestos e freios, são dominados, de outra sorte não te obedece. Muitas aflições há de por ti, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, todos que sois retos de coração. Esse salmo é o Salmo 32. Você pode abrir a sua Bíblia, que nós vamos expor versículo por versículo. O contexto histórico deste texto é o pecado de Davi, registrado lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Talvez uma das cenas, uma das histórias mais tenebrosas em relação ao rei Davi, que causa mais repulsa por causa da malignidade, por causa de uma expressão reiterada algumas vezes nesse salmo que nós lemos, por causa da iniquidade, de um grande pecado, de um pecado cruel, de uma atitude cruel. Davi tinha tudo. Davi estava tendo grandes vitórias. E quando chegou a época dos reis guerrearem, o texto diz que Davi não foi para a guerra conforme o costume dos reis.
conforme era costume dos reis. Mas permaneceu em Jerusalém, permaneceu no palácio, e nos seus passeios ali na varanda do palácio, ele viu uma mulher se banhando. Vejam porque banheiro privado era uma coisa difícil naquela época. Ele viu e ele se encantou com aquela mulher, ele mandou perguntar quem era ela, e teve a resposta: essa mulher, soldado, Urias. E ele não se preocupou com isso, ele mandou trazer aquela mulher. E nós não sabemos quais foram os meios que ele usou, como foi esse processo de sedução, mas o fato é que ele teve relações com ela e mandou depois ela embora, e estava tudo bem, porque ele era o rei. Só que ela manda a notícia que estava grávida. Como se explicar? Ela está grávida se o seu marido não está em Jerusalém, mas está guerreando em Moabe com os moabitas. Davi, ele então manda chamar Urias à frente de batalha, para que ele pudesse ir para sua casa e ter relações com sua esposa, dar um banquete para Urias, por 2 vezes, mas Urias não vai para casa. E aí Davi, acrescentando pecado a pecado, ele manda uma carta selada através de Urias para o seu general, e aquela carta continha a sentença de morte de Urias. Ele é deixado para morrer pela mão dos moabitas. Bem, aos olhos humanos estava tudo resolvido, mas irmãos, o pecado não é resolvido varrendo para baixo do tapete. Ele não é resolvido com o passar do tempo. Ele não é resolvido através de artimanhas humanas. E Deus manda o profeta Natan chega a Davi dizendo que tinha um caso para apresentar ao rei. Eles apresentam o profeta, e ele contou uma história. Rei, que no reino de um homem que ele tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho que tinha uma única ovelha, uma ovelha doméstica, que comia na sua mesa, que dormia com seus filhos. Esse homem rico recebeu a visita de um amigo, e ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele matou a ovelha do seu vizinho. E aí o rei, quando ouviu essa história, disse: quem fez isso deve morrer. E aí o profeta disse para o rei: tu és um homem, tu és um homem. O pecado, e nada traz mais infelicidade do que o pecado. Nada é mais terrível do que o pecado. Nada entristece mais o ser humano do que o pecado. E é por isso que Davi, com a lição recebida naquele texto, ele diz: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz, mais do que feliz, pleno, realizado, é aquele ser humano que tem o seu pecado perdoado, porque o pecado adoece, porque o pecado é pior do que o desemprego, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a morte. E aí ele diz: olha, bom, feliz é aquele que tem esse peso tirado de cima de si, aquele que tem o pecado perdoado, a iniquidade perdoada, o pecado coberto. O que diz o pecado coberto? Na mentalidade, não é pecado coberto, não significa pecado encoberto, ou aquele pecado que a gente esconde, que a gente não fala. Aqui o contexto é o contexto de templo, é o contexto de sacrifício. Havia o derramamento de sangue, era espargido, cobria os pecados.
era o sangue da expiação. Então é um pecado coberto pelo sangue da expiação. Essa nossa era, nosso contexto cristão, é que ele foi perdoado porque o sangue de Jesus foi derramado e ele nos perdoa, nos livra, nos redime de toda a culpa e de todo o pecado. Usando aqui algo comum na poética hebraica, o paralelismo, ele repete: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Pecador ele é, pecador nós somos, mas o Senhor não atribui esse pecado a nós, o Senhor não imputa esse pecado a nós. Nós somos declarados justos, nós somos declarados inocentes, não pela nossa inocência, mas pelo sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Quando as coisas mudam, quando as coisas são transformadas, ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O pecado é perdoado quando há confissão, quando há quebrantamento, e é uma disposição de Deus em atender. Parece que há um ensaio naquilo que ele fala. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e logo já vem a resposta: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Dá até para nós lembrarmos da história do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo disse consigo mesmo, ensaiou consigo mesmo o seu pedido de perdão? Pai, pequei contra os céus. Vou lá, vou dizer: Pai, pequei contra os céus, contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus trabalhadores. E ele fala isso, ele declara isso. Davi, ele ora assim: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, pois a tua mão pesava sobre mim. Anteriormente aqui, pois a tua mão pesava sobre mim, pesava dia e noite sobre mim. Há um peso, é difícil ficar com a consciência pesada, é difícil não ter aquela paz, a tranquilidade para dormir. E ele diz assim: porque o meu vigor se transformou em sequidão de estio. Vigor aqui no original é a palavra que se traduz por seiva. Seria como ele estivesse dizendo assim: olha, a minha vida está como uma árvore nessa sequidão de estio, como uma árvore no verão intenso, como uma árvore na seca. Ela está seca. Dentro de mim já não há mais seiva, não há mais vida, não há mais aquilo que impulsiona, aquilo que dá energia, aquilo que motiva, aquilo que faz tudo funcionar. O meu vigor, a minha força se tornou em sequidão. O pecado tira de nós aquilo que nós temos de melhor. Quando ele confessa o seu pecado, ele tem a certeza do perdão, ele ensina assim. O título você pode ver que é Salmo didático de Davi, é um ensinamento. O perdão vai motivar o outro. Ele diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. É o meu exemplo agora, meu pecado, da minha malignidade, sendo perdoado, vai fazer com que outros possam também te buscar, possam também crer que esse perdão é impossível. Nós somos aqui como Davi hoje, reverberando na nossa geração que o homem pode ser perdoado. Como eu fui perdoado, você pode ser perdoado. Como você foi perdoado com a sua história, com as suas atitudes, e confessou os seus pecados, o seu próximo pode ser perdoado também.
Sendo assim todo homem piedoso. Mas que um homem piedoso, o homem convertido, o homem que busca, o homem que sente esse peso pelo pecado, porque para alguns isso tornou-se algo indiferente. A mente, o coração estão cauterizados, estão insensíveis. Mas o homem piedoso, o crente, você busca o perdão de Deus. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Aqui é uma certeza de segurança. Um dos problemas das intempéries naturais que assolavam a região eram as cheias. Quando os rios transbordavam, levavam tudo que estava pela frente. E aí ele estava fazendo uma comparação em relação à sua vida, quando esse homem que é perdoado por Deus, esse homem que é esse bem-aventurado, esse feliz, que tem a consciência agora leve, porque foi perdoado pelo sangue de Jesus, ele, quando transbordarem as muitas águas, porque um dia elas vão transbordar, os problemas virão, as aflições chegam, não o atingirão. Imagine, talvez para alguns não seja muito difícil isso, de imaginar isso, né, por causa da nossa região aqui também, que há algum tempo sofreu com enchente. É como se eu estivesse olhando ali o rio transbordando e a água vem chegando, subindo e chega perto de você, mas não te atinge, não te alcança. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Aqui nós temos vários salmos que podem ser citados, como o Salmo 91, o Senhor é meu esconderijo, como o Salmo 27, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz. Podemos lembrar de Paulo falando aos Colossenses que a nossa vida está oculta em Deus juntamente com Cristo, nós estamos escondidos nele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Se quer um motivo para dar graças hoje, quer um motivo para louvar a Deus esse dia de ação de graças, nós temos aqui um motivo, pelo menos dois motivos. O primeiro, você foi perdoado. Você foi perdoado por Deus. Você não carrega mais o peso do pecado. Você não carrega mais o peso da condenação. Você pode dizer, como o salmista diz em outro lugar: em paz me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguir. E segundo, você não é atingido, as águas transbordam, os rios transbordam, mas você não é atingido, e Deus te cerca, Deus te envolve com alegres cantos de livramento. É o Deus que nos cerca, o Deus que nos envolve, é o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós somos os protegidos por Deus. Então, agradece. Em terceiro lugar, primeiro, você foi perdoado. Segundo, você é protegido. Terceiro, você é instruído. O versículo 8 deste salmo foi o primeiro versículo que eu decorei desse salmo, há muitos anos. E ele diz assim, alguns entendem que seja Davi falando depois da sua experiência, agora como alguém que está ensinando, mas nós entendemos que seja o próprio Deus falando, para nós, para Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nós não estamos sem orientação,
Nós não estamos perdidos, nós não estamos sem destino, nós não estamos sem rumo, nós não estamos assim, o que eu tenho que fazer? Nós estamos sob a instrução do Senhor. Eu vou te mostrar o que você deve fazer, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você está sempre debaixo dos olhos soberanos, oniscientes e também amorosos do Pai. Sob os meus olhos, vou estar o tempo todo ali com você. Quando nós estamos aprendendo um trabalho novo, uma atividade, um estagiário, alguém que chegou novo ali para um trabalho, e você está fazendo ali, mas tem alguém te olhando, tem alguém te observando, tem alguém te mostrando o que você deve fazer, e também para te corrigir, e a presença dessa pessoa te dá aquela segurança para você fazer. Inclusive alguns, quando tem que começar a cortar esse laço, sentem, não, fica mais um pouco aqui, mas Deus está sempre assim conosco. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Você está debaixo dos olhos de Deus. Mas nós temos uma advertência. É bonito o texto, né? Talvez seja um versículo para a gente tirar daquela antiga caixa de promessas que era muito usada antigamente, né? Tirar e ver logo pela manhã, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, mas sob as minhas vistas te darei conselho. Mas o versículo 9, ele vem com uma advertência pesada. Aí não é tão poético mais, aí não dá para tirar lá, colocar na caixa de promessas para tirar, porque ele diz assim, olha, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir, você está sob as minhas vistas, sob o meu cuidado, sob a minha direção, sob a minha supervisão, eu estou com você, como disse Jesus, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, mas não seja como o cavalo e a mula sem entendimento. O cavalo e a mula, por natureza, são arredios, são rebeldes, se deixar por conta deles, eles não se deixam domar, eles não se deixam submeter, eles não são obedientes naturalmente, eles têm que ser treinados, forçados na verdade a isso. Ele está falando, olha, você não seja assim, que não seja necessário, Davi, que eu coloque um freio na sua boca, que não seja necessário que eu te coloque um cabresto, que você seja obediente, que você seja temente, por opção, por escolha, voluntariamente. Não seja assim. De outra sorte, não se deixam dominar. E aí ele continua nessa pegada, dizendo, olha, muitas aflições há de curtir o ímpio. Toda vez que alguém vai para o mundo, toda vez que alguém se desvia dos caminhos do Senhor, e diz assim, agora eu vou curtir um pouco a vida, eu lembro desse texto. O ímpio, a única coisa que o ímpio curte são aflições, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quer mais gratidão? No dia de hoje, o último versículo, versículo 11, é encerrado dessa maneira, com um brado de gratidão, de alegria, de regozijo, de exultação. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Se alegre em Deus, porque Ele perdoou os seus pecados. Se alegre em Deus, porque Ele te protege. Se alegre em Deus, porque Ele te instrui, está com os olhos dele sobre a sua vida. Se alegre em Deus por isso, regozije-se no Senhor por isso, e exulte, brade, grite, porque você é impiedoso, você é um justo, um justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Feliz é aquele que tem o pecado perdoado, feliz é aquele que tem proteção de Deus,
Feliz é aquele que tem a instrução do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.